Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Eu estou aqui, gente, com a Clésia Zappellini. Nós começamos essa conversa no programa da semana passada e a Clésia veio aqui falar sobre este livro aqui, ó, O Pequeno Grande Caio. A Clésia é palestrante, é escritora, é coordenadora pedagógica, mas ela está aqui hoje como mãe do Caio, do Gabriel e do Samuel, como esposa do Clavison, é isso mesmo, e veio falar desse livro que ela acabou de escrever, que é O Pequeno Grande Caio, que vai ser lançado agora no próximo dia 4 de outubro. Eu vou pedir para ela nos dar as informações às 19h30, no Espaço Integrado de Artes, aqui na Unisul. E vocês vão conhecer um pouquinho mais da história do Caio. Nós começamos a semana passada a falar como é que foi a vinda do Caio para esse mundo, né? O Caio começou a se desenvolver, né, 1 aninho, 2, e quando ele estava próximo dos 2 anos, ele foi diagnosticado com uma doença raríssima. E aí a Clésia estava nos contando como é que foi a descoberta desse diagnóstico e como é que foi a partir dali, né? Eu peço para que vocês até vejam, né, a entrevista que começou na semana passada para entenderem um pouquinho melhor a sequência. Estou tentando voltar um pouquinho a história, mas hoje nessa entrevista a gente vai conversar um pouquinho, então, como é que foi essa caminhada com o Caio durante esses 10 anos e meio, né? A Clésia e o Clavison voltaram de Florianópolis com a notícia desta doença rara e a partir daí eles tiveram que buscar caminhos. E como é que foram esses caminhos? Clésia, você diz no livro que você fala, na verdade, de 3 pilares, né, que sustentaram, em que vocês se sustentaram para buscar a cura do Caio, né? Para ir atrás da cura ou de uma melhor qualidade de vida para o Caio. Conta pra gente como é que foi a busca desses 3 pilares. Então, geralmente, nossa primeira procura é a medicina, né? E considerada a medicina moderna, né? A medicina que nós usamos aí no nosso dia a dia. Mas os artigos, as publicações na época eram poucas, né? Nós tínhamos pesquisa na Itália e na Dinamarca. Eram 2 laboratórios que estavam, né, já fazendo alguns acompanhamentos com as crianças e fazendo, né, a reposição enzimática. Porém, no Brasil, ainda nós não tínhamos essa possibilidade. E aí, na época, Renata, nós fomos ao Ministério da Saúde, fomos até lá no CONEP pedir autorização para fazer, conectamos com o Hospital das Clínicas em Porto Alegre. Havia um pesquisador, o Dr. Roberto Giuliani, geneticista, e que ele estava, né, em contato com a pesquisa da Itália para tentar trazer para o Brasil. E foi muito emocionante. Até hoje nós temos um grupo de 10 pais que, né, eu narro assim rapidamente essa passagem no livro, 10 pais que nós fomos, né, até Brasília e tentar trazer. Nós sabíamos que os nossos filhos não iriam participar da pesquisa, porque só participaria quem não havia desenvolvido ainda, né, a doença no sentido assim, de caminhar, precisava caminhar 10 passos, né? E as 10 crianças todas já haviam parado de caminhar. Mas nós sabíamos que nós poderíamos dar oportunidade para a cura de outras crianças, né? Claro. E hoje nós ainda temos contato, né, com todos esses pais. Conta pra gente como é que você conseguiu encontrar essas pessoas, que eu acho que quando a gente é acometido por uma situação que a gente não conhece, né, por uma doença que a gente não conhece, a gente vai atrás de informações, de pessoas que tenham passado por isso. Como é que foi para vocês? A gente tem a internet, que essa parte facilita, né?
me parece que teve alguma comunidade no Orkut, eu me lembro que ele algo do na época, né, nós não tínhamos o Instagram, era o Orkut, né, provavelmente, né, vai ter pessoas aí assistindo que não sabem nem o que é o Orkut, né. Vamos dizer que era tipo um Facebook, né? Isso, ela era parecido com o Facebook, né, era uma das primeiras redes sociais, assim, que nós usávamos. E eu começava a colocar, né, a cura leucodistrofia, né, ficava sempre na busca da cura. E aí começou a aparecer algumas pessoas, né, inclusive de outros países, nós tivemos contato com outras pessoas, né, que haviam, né, começaram a organizar essa comunidade. E inclusive eu descobri que em Tubarão haviam 2 crianças também na época que também tinham essa doença, né? E aí, né, conheci muito essa família, né, e até fizemos uma, né, na época até para ajudar, porque eu narro justamente o livro, Renata, para dizer assim, ó, mesmo diante da dor, diante dessa busca pela cura e não ter a cura, vamos dizer que nós desejamos, né, porque de certa forma, né, o Caio teve a cura, mas foi uma cura espiritual, não a cura física como nós desejávamos. Os pais sempre querem, nós queremos a nossa cura física, né? Mas por isso até que você perguntou dos pilares, esses pilares temos a medicina, mas nós vamos ter a espiritualidade, eu considero, por isso que eu trago no livro, né? Que a espiritualidade é o que vai nos dar suporte, inclusive para essa busca. E nós temos também a medicina complementar, né? Hoje nós temos pesquisas, né? Medicina chinesa, ela é milenar, que também colaborou muito com o Caio. Então, todo esse processo, né, que nós fomos encontrando pessoas, o Ricardo e a Alessandra, que, né, apresentam inclusive um depoimento, no livro eles tiveram o Guilherme. E o Gui faleceu, o Gui tentou participar da pesquisa na Itália, e o Gui faleceu um pouco antes do Caio, um menino de Blumenau, um alemãozinho lindo, sabe, o cabelo encaracolados, o Gui era um anjo, né? E ele faleceu antes do Caio. Conhecemos o Bernardo, né, que é lá do Mato Grosso, né, os filhos da Lorena e do Gelson, inclusive, depois, né, nós vamos conversar um pouquinho aí das corridas, né? Isso, exatamente. E o B, depois que o Caio partiu, nós demos uma corridinha, a cadeirinha de rodas que nós corrimos, o triciclo do Caio, foi para o B, né, que foi um dos pais também que fazia parte, né, desse nosso grupo. E é muito legal encontrar pessoas, claro, que estão vivenciando as mesmas coisas, e que podem estar junto, né? São as pessoas que a gente encontra pelo caminho, né? Que isso é bom demais. E eles vão estar, a Alessandra e o esposo vão estar... a Alessandra e o Ricardo já confirmaram já estão aqui, vão estar no lançamento no dia 4 de outubro. Aliás, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois a gente vai falar o porquê do lançamento ser no dia 4 de outubro, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a escritora, palestrante, coordenadora pedagógica Clésia Zappellini. E ela está aqui hoje essencialmente como mãe de Caio, Gabriel e Samuel e veio falar do seu livro O Pequeno Grande Caio, um menino que ressignificou vidas. Clésia, só lembrando então que a gente já começou essa conversa na semana passada, no bate-papo literário da semana passada, então quem quer assistir o comecinho dessa história, vai lá no UniTV, SC, no YouTube, que vão conseguir entender desde o iniciozinho sobre essa história desse pequeno grande Caio. Clésia, voltando aqui, conta pra gente, tem um significado do lançamento do livro acontecer no próximo dia 4 de outubro. Fala pra gente. Então, dia 4, né, é o meu aniversário e é o aniversário também de nascimento do Caio. Olha só. O Caio realmente foi um presente, né, para nossas vidas, né? Assim como o Gabriel e o Samuel, que chegaram em seguida, né? O Gabriel chegou com 14 anos, né? Já nasceu um pouquinho grande aí. E o Samuel com 10 anos. E o Caio nasce no dia do meu aniversário. Então, nada melhor do que lançar um novo filho, né? Porque é um livro... Um novo filho, exatamente. Falaste tudo no mesmo dia. Muito bem.
E a gente estava falando então desse encontro, né, que acontece no meio dessa história, né, que você está descobrindo junto, na verdade, né? E no meio disso tudo vem as corridas do Caio. Conta pra gente das corridas, gente. Ô Fabrício, por favor, eu gostaria que você colocasse, tem algumas fotos do Caio, eu acho, correndo na cadeirinha de corrida, se tu conseguires colocar para nós enquanto a Clésia fala, não é? É essa, isso, não é? Eu comecei também gordinho. Foi o Clábson que teve a ideia? Isso. Vocês corriam antes, não? Não, nós começamos a correr em função do Caio. Em função do Caio. Para fazer alguma coisa com ele. Eu acho que corrida vai dar para levar em alguns lugares diferentes e tal. E tem bastante corridas, então a gente vai conseguir conhecer outros lugares com ele. E aí, como é que foi? Conta pra gente um pouquinho. Então, sim, pode falar. Estamos colocando a foto e estamos falando. Que coisa boa. Então, a corrida, o Cláudio começou a correr primeiro. Na realidade, o Cláudio começou como uma atividade quase que terapêutica, né? Pelo fato de, né, a gente estar passando por aquele processo. Ele era muito apegado ao Caio, né? Inclusive, o Cláudio parou de trabalhar pela manhã para ficar com o Caio, largou o emprego dele na área de tecnologia para ficar com o Caio. E eu larguei a graduação à noite para ficar com o Caio à noite. Então, nós sempre ficamos com ele, né? Até o momento final, até o momento da partida, nós dois sempre estivemos com ele. E aí, o Cláudio começou a correr e disse, olha, eu acho que vai ser legal correr com o Caio. E nós não corríamos. O Cláudio assim, eu acho que vai ser legal correr porque nós vamos em lugares diferentes. Vai ser isso, o Caio não vai precisar caminhar, não vai precisar ter nenhum esforço físico, mas vai conhecer outras pessoas, ao ar né? livre, ao ar livre. E aí começamos, né? Compramos um triciclo, mandamos fazer um triciclo adaptado e iniciamos as corridas. Até chegarmos a São Silvestre, né? Que era o nosso sonho correr São Silvestre. Meu Deus do céu! E vocês correram todo o percurso? Fizemos os 15 quilômetros com o Caio. Renata, eu acho até que você conheceu o Diogo. O Diogo, ele é cego, né? O Diogo faleceu agora, né? No período da pandemia, o Diogo faleceu. Um senhor que... O senhor que corria sempre aqui, né? Sei quem é. O Diogo. Então, eu fazia dupla com o Diogo. A gente fazia geralmente 21 quilômetros. Eu fazia 11, fazia 10,5 com o Diogo. E o Cláudio fazia com o Caio. Então, nós fazíamos uma dupla, né? Na categoria de deficiência. Nós sempre corríamos aqui em Tubarão com o Diogo e o Caio. E aí, vocês tiveram oportunidade de correr em vários lugares diferentes? E aí, assim, por todos os anos, sempre? Sim, nós começamos assim, eu acho que 2 anos após ali, porque o início é um pouco mais conturbado, tu tenta, tu tenta encontrar possibilidades do que tu pode fazer, né? O começo é muito difícil, depois tu vai dizer, não, mas isso é possível de fazer. E aí a corrida, né? As pessoas que encontravam. De certa forma, o Caio ia mostrando também a superação. Então, tinha pessoas que a gente passava, estava correndo, eu vou desistir. Aí via o Cláudio passando com o Caio, não vou desistir não, vou seguir. Então, acho que a gente também, na vida, pode ser também esse instrumento de levar também para as pessoas, né? Ter essa oportunidade, né? Da resiliência, da força, da coragem. Né? E eu acho que é justamente o que esse livro traz. Conta pra gente, assim, quem você gostaria que lesse este livro? Então, acho que começando pelo título, Renata, né? O Pequeno Grande Caio. Pequeno porque faleceu aos 10 anos, mas a história dele é grandiosa, né? É essa intensidade. Então, eu gostaria muito que outras mães que perderam os filhos, para que nós saibamos que não é só nós, né? Só no caso que passamos por isso, né? Nesse momento, alguma mãe também está, né? Nós estamos aqui conversando, mas com certeza tem alguma mãe por esse mundo perdendo um filho. Né? Clésia, tem uma passagem no livro em que você, assim que acontece a morte do Caio, né? A morte terrena, vamos dizer assim, você encontra com 2 mães que perderam seus filhos. Em seguida, acho que no dia seguinte, pergunta como é que vocês conseguiram? E aí, conta pra gente. Porque assim, depois que tu volta, né, Renata, seja de um crematório ou de um cemitério, né, que tu deixou o corpo lá, por mais que tu saiba que é só o corpo, mas a gente é apegado ao corpo, né, nós somos matéria.
E nesse retorno é um vazio muito grande, porque realmente cai a ficha de que realmente ele partiu e não estará mais fisicamente com você. E aí o vazio é imenso. E tu pensa, é muito parecido com o diagnóstico. Como seguir agora? É um outro diagnóstico, né? Só que agora sem essa vida presente. Como é que tu dá sequência? E aí eu pensei, eu tenho que conversar com algumas mães que perderam os filhos para ver assim, elas não faleceram, elas não tiraram a vida, né? Elas não cometeram suicídio depois que perderam o filho. Elas estão ali, vivendo a vida, tiveram outros filhos. É possível ter outros filhos depois que um filho falece, né? Então eu pensava muito isso. E aí eu gostaria, naquela segunda-feira, né? Depois que, né, o velório do Caio foi um domingo, né? E na segunda fizemos todas as doações, né? Porque ele tinha várias cadeiras de rodas, né? Toda a alimentação que era por gastro, então, né? Tinha vários equipamentos. Depois da doação, eu disse, agora eu preciso encontrar mães que perderam os filhos. E aí eu fui primeiro procurar livros, fui à biblioteca da Unisul. E fiquei procurando livros para ver, alguém daqui, né? Você sabe se alguma mãe... E eu estava bem maluca naquela noite, claro, imagina. Né? E eu dizia assim, você sabe se alguém, né? Alguma mãe escreveu um livro que o filho faleceu? Não tem nenhuma história, tal. Fui para a internet, encontrava às vezes por uma outra situação, de filhos mais velhos, mas assim, um livro propriamente dito não encontrei. E aí eu disse, só que no velório já do Caio, a Rosandra Sacchetti, que escreveu um livro, né, que já esteve aqui, ela assim, Clésia, tem que escrever essa história do Caio. No velório, ela já me disse, tem que escrever essa história. Se Rosandra, tu estás me dando uma missão muito grande hoje nesse dia, né? Mas os amigos sempre dão esse apoio muito bacana para nós, né? E aí eu disse, eu preciso encontrar essas mães. Mas aí ficou só no campo da imaginação, vamos dizer assim. E eu vou almoçar em um restaurante na terça. E chega lá, eu encontro uma mãe, justo a que eu pensei. Eu vou te pedir um minutinho, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta contando a história, tá bom? Tá bom. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a escritora, palestrante e coordenadora pedagógica Clésia Zappellini. E ela está aqui hoje essencialmente como mãe do Caio, Gabriel e Samuel e veio falar do seu livro O Pequeno Grande Caio, o menino que ressignificou vidas. Clésia, a gente terminou o último bloco você falando que queria encontrar mães que tivesse passado pelo mesmo que você passou. Então, acho que a grande pergunta agora nesse bloco é: como é que vocês ressignificaram a vida de vocês? Porque tudo começou no momento que o Caio se foi. Ali no velório teve muitos amigos, muita solidariedade. Conta pra gente como é que foi dali pra frente. Esse olhar, esse carinho, esse afeto do outro, né, Renata, que nos constitui como ser humano, é na construção com o outro, né? Então, né, como nós havíamos falado, encontrei essas duas mães que haviam perdido seus filhos. E elas também falaram, Clésia, as pessoas vão te apoiar, né? E 3 meses vai ser o mais complicado. Depois tu vai conseguir tocar a tua vida para frente. Aí elas ainda disseram, mas tu não tem apoio da tua família, dos teus amigos? Eu disse, tenho. Olha, no domingo, no velório, eu nunca vi tantas pessoas. E eu dizendo, olha, o fulano veio, né? E por isso que eu acho tão importante, às vezes é um momento de dor, mas como é bom ganhar aquele abraço, né? E nós tentamos, Renata, por mais que aquele momento fosse assim, né, de dor, mas que fosse leve, até para o Caio também, porque ele já tinha passado tanto trabalho na vida, perdeu a fala, perdeu os movimentos, perdeu a capacidade de deglutição, né, de se alimentar, que é uma coisa que tanto nós gostamos de nos alimentar. Então, que aquele momento fosse de dor para nós, mas que fosse leve para ele, para que ele pudesse fazer essa passagem em paz, né? E aí os amigos foram essenciais.
E aí eu imaginei assim, no velório muitas pessoas, inclusive no velório só estava faltando o Ricardo e a Alessandra, porque quando o Gui faleceu, o Ricardo disse, Clésia, você e o Clávio que vai ajudar a descer o caixãozinho do Gui. Aí disse, não, Ricardo, não me pede isso, né? Na época eu tinha o Caio, o nosso medo, se eu descer o caixãozinho do Gui, pode ser que daqui a pouco o Caio também faleça, né? São os nossos medos. E aí, aquelas pessoas, né? Daí fizemos uma homenagem ecumênica para que todos pudessem participar, porque eu tinha amigos evangélicos, amigos católicos, amigos espíritas, e disse, mãe, nós vamos fazer um momento de homenagem ao Caio. Então, naquela homenagem, e aí no meio da homenagem, né, a capela cheia, aí eu olho lá na porta, o Ricardo e a Alessandra acenam e disse, chegamos. Né? Então, assim, é uma gratidão, né, por cada pessoa que está sempre ao nosso lado. E às vezes a gente pensa que não, mas as pessoas torcem, mesmo que seja uma oração, um pensamento. É verdade. E aí, conta pra gente a história da borboleta. Das borboletas, vamos dizer assim, porque teve vários momentos das borboletas e eu acho que é muito simbólico, né? A história das borboletas que você encontrou aí pelo caminho e que te dava uma certa paz, né? Conta pra gente encerrar então esse programa que foi tão tocante, pelo menos para mim está sendo muito tocante, assim, é uma história que realmente a gente fica muito tocada, e tocada bem, assim, porque é possível você encarar a morte de um filho e seguir vivendo. Você tem hoje aí com vocês uma família linda, né, com o Gabriel, com o Samuel, e aí com milhões de conquistas pelas frentes, e o Caio é eterno, né? Mas fala das borboletas. Então, acho que a borboleta é esse símbolo de transformação. Metamorfose. Né? Essa metamorfose, né? Nós vivemos de certa forma, nesse casulo que vamos desabrochando a cada dia, né? E no dia seguinte, né, depois que o Caio, né, faleceu, e no domingo, né, fomos lá, ficou o corpinho lá no cemitério, e na segunda veio aquele aperto no coração, um aperto de mãe, né? Será que ele está bem, né? No plano espiritual, onde que está, né, essa alma, esse espírito, enfim, né, como cada um, né, deseja denominar, mas será que ele está bem? No plano espiritual, né, eu pensava, quem que está cuidando dele? Será que são os anjos da guarda? É Deus? É Jesus? Tudo isso que a gente pensa, né? E aí eu disse, né, mentalizei assim, eu disse, ai Deus, se ele estiver bem, que é aquela coisa de mãe que quer dar o colo, né, quer continuar com ele no colo. Se ele estiver bem, me manda uma borboleta para que eu possa ter certeza, é um sinalzinho, que seja essa borboletinha, né, para que eu fique com o meu coração um pouco mais tranquilo, né? Mesmo com esse vazio. E aí o Clávio ficou com pena na hora e ainda brincou ainda comigo e disse assim, nós estávamos sentados na beira-rio, porque estávamos esperando, né, para fazer o pagamento da funerária, né, de todo o processo ali. E aí o Clávio disse assim, Clésia, não vai ter borboleta, né? 3 de julho, inverno frio, não tem flores aqui na beira-rio, nada. Olha, porque ainda brincou, ainda foi rir, né? E eu fiquei muito incomodada na hora, porque ele assim, ai querida, pede então uma capivara, porque é mais fácil vir uma capivara do que uma borboleta. Daí eu já fiquei muito incomodada, porque eu chorando desesperada, assim, eu disse, também não quero mais borboleta, não quero mais nada, nem chorando. E aí passa um tempo eu sentada, daí ali fiquei, né, mentalizando, assim, que o Caio estivesse bem. E aí de repente o Clávio disse assim, Clésia, querida, olha só. Aí eu disse, que foi? Ele assim, olha. E assim, nem dei bola, porque eu, na realidade eu não estava nem mais lembrando da borboleta, né? Porque o Clávio já havia dito que não teria borboletas, né? Então, geralmente o marido às vezes diz umas coisas para nós assim, né? E aí eu disse, ele assim, olha só o que aconteceu. Tinha uma borboleta à minha frente, como se fosse o símbolo do infinito, né? Ela era pretinha, era preto e laranja, né? A cor das asinhas, assim, preto e laranja. E ela na minha frente fazendo como se fosse o símbolo do infinito. E ao meu lado, e uma folha, né, que é aquelas mamonas que a gente diz, ao lado, uma borboletinha branquinha toda quebradinha, parecia o Caio, sabe? Todo com o corpo debilitado que ele tinha, parecia o Caio todo quebradinho, sabe? Ela bem pequenininha. E aquela borboleta fica à minha frente, como se fosse chamando a minha atenção. Quando eu olho, ela sai e a branquinha fica ali até a gente sair.
E aí a minha vontade era pegar aquela borboletinha e levar para casa como se fosse um pedacinho do Caio, porque a gente sempre tem vontade de, ai, que tem um pedacinho desse filho ainda com a gente, né? Mas eu disse, não, eu não posso levá-la, né? Ela tem que ficar aqui, né? É da natureza, né? Mas a minha vontade era levar. E agora, né, é a nossa ligação. Sempre digo que a borboleta é a ligação com o Caio, né? Sempre nós estamos em algum lugar, pensa nele, está no meio da natureza, sempre vem uma borboleta e que dá um acalanto para o nosso coração, né? Ai, Clésia querida, vamos recapitulando. Então, dia 4 de outubro. Isso. O dia horário, do meu aniversário. Dia do aniversário teu, do Caio. Às 19h30, nos Isso, lá no Espaço Integrado de Artes aqui da Unisul. Espaço Integrado de Artes da Unisul. Estaremos lá, obviamente, né? Também estarei lá para o lançamento do Pequeno Grande Caio. E esperamos todos vocês, então, para conhecer um pouco mais dessa linda história de amor. Querida, um beijo, adorei te receber no Bate-Papo Literário. Ai, eu que agradeço, né, esse carinho, toda essa atenção. Imagina. E eu conversei hoje com a mãe de Caio, Gabriel e Samuel, e também escritora, palestrante e coordenadora pedagógica, Clésia Zappellini. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer o Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publishing, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!